vamos meditar um pouco sobre essa palavra. Essa palavra, ela é o evangelho puro, direcionado, muitas vezes de forma errada, para as pessoas do mundo. Mas é claro que eu não tenho a autoridade de trazer a única interpretação, não tenho. Pois a pessoa pode, sendo um evangelista, direcionar esse texto para a obra da evangelização, como a palavra é a semente é a palavra. Saindo para evangelizar, você não sabe qual é a terra boa, então você evangeliza todas as pessoas, e quando a palavra encontrar uma terra boa, ela vai dar fruto. É uma palavra evangelística, né? Mas quando eu estava hoje meditando sobre essa palavra, o Senhor me deu essa palavra para a igreja, para o seu rebanho. E eu gostaria que você prestasse atenção a essa ministração. Eu digo para você que essa palavra é de edificação. Mas nem todos que estão aqui nessa noite vão gostar da interpretação da palavra. Porque essa palavra, ela apresenta 4 classes de pessoas. E essas 4 classes de pessoas, elas estão dentro das igrejas. Porém, dessas 4 classes de pessoas, 3 estão perdidas dentro das igrejas. E somente uma está salva. E nós precisamos, queridos, com muito amor, com muito carinho e com muita responsabilidade, eu vou trazer essa palavra para vocês. Porque se há uma época em que a igreja precisa ouvir o evangelho na sua essência, essa época é agora. Nós estamos vivendo o período de muita apostasia. Pastor, o que é isso? Apostasia é uma palavra grega que significa desvio, que significa sair do caminho, atalho, desvio. E hoje nós estamos vivendo muitos desvios da verdade. E tem muito pregador e muito pastor que está com medo de perder rebanho, de perder as pessoas, e por causa desse medo não pregam a palavra como ela deve ser pregada, e ficam rodeando, encerando, enrolando e falando só aquilo que as pessoas querem ouvir. E o resultado disso é que nós estamos aí vivendo no meio de uma geração evangélica em que grande parte, pode olhar para mim que eu tenho responsabilidade para dizer isso, grande parte estão dentro das igrejas evangélicas e estão perdidas. Pastor, estão perdidas? Perdidas, igual ao pecador que está lá fora. Se Jesus Cristo vier e arrebatar a igreja, grande parte das pessoas que estão frequentando as igrejas evangélicas não vão ser arrebatadas, não vão subir. Se morrer, tomara que não morra, desce, não sobe. E grande parte dessa irresponsabilidade, a culpa são dos pastores, que não estão pregando a palavra como deveria ser. Estão fazendo aquele tipo de culto de enrolation. 15 minutos de palavra, água com açúcar, o resto é louvor, movimento,
dança e a tal da adoração que não está chegando no céu. Mas nós precisamos ouvir a palavra de Deus. A única coisa que nos liberta, que nos dá sustância espiritual, que nos fortalece, que nos prepara, nem que não seja boa de ouvir, nem fácil de engolir, mas é a única coisa que pode nos salvar, porque é o instrumento do Espírito Santo usar. Igreja, nós precisamos da palavra de Deus. Aleluia. E precisamos da verdade. E Deus me deu uma verdade dentro dessa palavra. Mas tem muita gente que já não quer mais ouvir a verdade, porque tem muitos turistas, e não é por causa da Copa, dentro das igrejas evangélicas, mas povo que não quer nada com Deus, infelizmente. Pastor, só tem coragem de dizer isso? Queridos, não é coragem, é assumir. Todo mundo sabe disso, mas ninguém tem coragem de assumir, de falar publicamente. Nós estamos aí com uma estatística triste e perigosa. Qual é? Está todo mundo dizendo que estamos chegando a 50 milhões de evangélicos no Brasil. Está todo mundo dizendo que o Brasil está vivendo um grande avivamento. E eu fico procurando esse avivamento e eu não vejo. Eu não acho. Porque que eu saiba, todo o avivamento histórico começou com a igreja de joelho, começou com a igreja orando, começou com a igreja retornando à palavra, começou com a igreja se arrependendo, confessando o pecado, deixando maus caminhos. E agora nós estamos vendo as igrejas inchando, mas nada disso acontece. As pessoas estão orando pouquíssimo. A palavra, ela agora está sendo distribuída nos altares. E olhe lá, cadê esse avivamento? 50 milhões de evangélicos. Deixa eu te dizer uma coisa, igreja. Jesus voltando para levar a sua noiva, dentro desses 50 milhões de evangélicos, Jesus vai arrebatar tão pouca gente que vai continuar tudo do mesmo jeito. Vai continuar a igreja, vai continuar culto, vai continuar pastor, vai continuar ministério de louvor, vai continuar evangelismo, vai continuar tudo. E Jesus voltou e levou. Mas é um gato pingado tão pouquinho que vão dizer que foi disco voador. Vão dizer que tiraram férias. Vocês estão vendo o silêncio da igreja? E o que eu estou dizendo, igreja, é realidade, é verdade. Embora vocês fiquem calados com aquilo que estão ouvindo eu falar nessa noite, dentro de vocês tem uma voz interior que diz assim: ele está certo. Aleluia. Embora não seja boa coisa de ouvir, sim ou não? Mas será que nós vamos levar a vida só querendo ouvir o que a gente quer ouvir? Só ouvindo? Não. Aleluia. Queridos, 50 milhões de evangélicos e ninguém consegue influenciar ninguém. A criminalidade não diminui, a maldade não diminui, a corrupção não diminui. Aonde é que está a influência desses 50 milhões? Hein, queridos? Que pergunta boa para se fazer.
Eu vou dizer uma coisa para vocês. O Brasil hoje tem cerca de 200 milhões de habitantes. Eu acho que é isso aí mesmo. Quem está atualizado com a estatística? É isso mesmo? Aproximadamente 200 milhões de habitantes. Escute o que eu estou lhe dizendo. O negócio anda tão pegajoso, tão bagunçado, que se de repente se convertessem todos os 200 milhões e passassem a ser evangélicos, todo mundo do Brasil, a corrupção continuar do mesmo jeito, os assassinatos continuar do mesmo jeito, continuar tudo igual, mudava nada, e o Brasil todo evangélico. Pastor, como é que o senhor diz um negócio desse? Rapaz, outro dia eu vi uma reportagem que fiquei aterrorizado. Cidadão, ele era, você assistiu aquela reportagem em São Paulo? Não. Do cara que estava atacando as mulheres quando elas saíam do trabalho para trabalhar de manhã. Ele era do corpo de bombeiros da cidade, alguém viu isso? Você escutou essa reportagem? Um maníaco que atacava as mulheres quando elas estavam saindo de manhã para o seu trabalho. E ele atacou algumas mulheres, ele era um maníaco sexual. E começou todo mundo a ficar com medo. Até que alguém identificou esse cidadão, essa pessoa, o maníaco, que estava atacando as mulheres. E quando identificaram ele, primeiro susto, ele era militar do corpo de bombeiros. Segundo, presbítero de uma igreja evangélica. E antigo, e pregador. Pregador. Vocês entenderam, irmãos? É por isso que a gente tem que voltar para a Escritura, para o Evangelho. Amém, igreja? Glória a Deus. 4 classes de pessoas dentro da igreja. Versículo 15. Capítulo 4, versículo 15. Primeira classe de pessoas. Alguns são como os que caíram junto ao caminho, no qual se semeia a palavra, que quando a ouvem, logo em seguida, Satanás vem e leva a palavra que foi semeada. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Primeira classe de pessoas que se encontram dentro das igrejas. Aquelas que estão ouvindo a palavra, mas não creem nela. Não creem. Ou então creem de forma superficial, mas não creem na palavra de Deus como sendo de Deus. Creem em umas coisas e noutras não. Dentro da igreja tem gente que não crê na palavra de Deus. A palavra é a semente, e essa pessoa é barro batido. O coração já está tão endurecido que o pastor, pregador, seja quem for, pode pregar a palavra que for, a palavra bate e a palavra volta. A pessoa não recebe, a pessoa não crê, e a pessoa ainda fica com raiva da pregação da palavra. A semente bate em terra dura. O coração endureceu de tal forma que está dentro da igreja, mas não crê mais na palavra, não crê mais na manifestação do Espírito Santo, não crê mais. O homem de Deus diz assim: vou profetizar na tua vida, nem crê, nem acredita. Seco,
barro duro. Primeira classe de pessoas. E essas pessoas se encontram dentro das igrejas evangélicas. Pessoas que não creem na palavra. É verdade. Tem um bocado de gente assim, meu irmão. Por quê, pastor? Porque está dentro da igreja há trocentos anos, mas não muda de vida, não tem nada de mudança na sua vida. É uma pedra seca, meu irmão. E ainda é pedra de tropeço às vezes. Porque não crê na palavra, mas a língua é terrível. Para falar mal, para apontar, e só encontra defeito. Mas a palavra mesmo, a semente de Deus, não entra. Sabe por quê? Porque é terra pisada. Está na beira do caminho. É barro duro. A palavra não entra. Será que tem pessoas assim dentro da igreja? Tem. Você quer que eu dê um exemplo de um que foi desse jeito até o fim e depois se perdeu? Judas Iscariotes. Judas Iscariotes andou com Jesus, sim ou não? Ouviu a palavra da boca de Jesus, sim ou não? Foi confrontado com o evangelho da boca do próprio Senhor. Nunca se converteu. Nunca se converteu. O evangelho de João, falando sobre Judas, diz que ele era ladrão. Passou o tempo todinho do lado de Jesus, roubando Jesus. E a Bíblia diz que o que se lançava na bolsa, ele tirava. O evangelho de João fala sobre isso. Me diga se um homem desse, algum dia, a palavra entrou nele. Não. Era um barro duro terrível, meu irmão. A semente nunca entrou em Judas. Nunca. E será que existe pessoas nas igrejas em que a palavra não entra nunca? Tem. Nunca deixa a palavra entrar no seu coração. Tem sempre alguma coisa para estar dizendo assim: não, mas não é bem assim não. Mas eu tenho tanta dúvida. Quando eu chegar lá no céu, eu vou conversar com Jesus para saber. Eu quero que ele me explique a respeito dos homens das cavernas. Filho, você não vai pedir essa explicação a ele, porque não vai chegar lá. Porque quem não crê na palavra não vai sair daqui. Eu estudei a palavra e a minha vida foi estudando. E eu creio nessa palavra com a força do meu coração. Eu creio que aqui é a palavra de Deus, é a boca de Deus falando conosco. Creio em tudo que ela diz, cada palavra, cada sílaba, cada vírgula, cada parágrafo, eu creio. A Bíblia diz que Jonas, quando foi jogado, o profeta Jonas foi jogado dentro d'água, no mar, e o grande peixe veio e engoliu a Jonas. Eu acredito. Se a Bíblia dissesse que Jonas foi jogado dentro do mar, e ele, Jonas, engoliu o grande peixe, eu acreditava também. Se a Bíblia estivesse dizendo, eu acreditava. Porque a palavra de Deus, posso dar minha vida por ela. Eu tenho certeza de um lugar guardado. É a palavra. Mas tem crente, primeira classe, que está dentro da igreja, mas não crê na palavra de Deus. Pastor, com que autoridade você fala isso? Com a autoridade que o Espírito Santo está falando agora em corações de pessoas aqui. Se você cresce nessa palavra, você já tinha se convertido. Aleluia! Glória a Deus! Quanto tempo você está ouvindo essa palavra, meu irmão, e não muda nada? Essa palavra não entra no teu coração. Bate e volta.
É o crente de borracha. Por quê, pastor? Porque a palavra vai é como se batesse numa tabela de sinuca, bate e volta, mas não entra. E por que não entra, pastor? Porque não entrava em Judas. Judas passou a vida toda, 3 anos e meio, ao lado de Jesus, e passou 3 anos e meio roubando ele. Não se converteu não, homem. Judas se perdeu. E a primeira classe de pessoas está perdida, porque não crê na palavra. Os que não creem na verdade. Segunda classe de pessoas, versículo 16 e 17. Outros. Do mesmo modo, aqueles que foram semeados nos lugares pedregosos, são os que, ouvindo a palavra, imediatamente com alegria recebem, mas não têm raiz em si mesmos. Antes são de pouca duração. Depois, sobrevindo a tribulação, sobrevindo a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Segunda classe de pessoas que tem dentro das igrejas são aqueles que ouvem, mas não praticam. Não colocam a palavra de Deus em prática nas suas vidas. Gostam da palavra, viu, Riba? E creem na palavra. É diferente do primeiro grupo. O primeiro grupo não crê na palavra. A palavra não entra neles, é terra batida, é beira do caminho. E por não crerem na palavra, o que eu estou falando aqui hoje à noite, antes de chegar em casa, o diabo já levou. É isso que diz a palavra. Vem Satanás e leva, porque não creu, não sobra nada. É barro batido, coração duro. O segundo grupo são aqueles que não praticam, que não colocam a palavra em prática nas suas vidas. É quando a palavra cai no meio dos pedregais. Gosta da palavra, sabe que é a palavra de Deus, crê na palavra, mas não coloca em prática. Não vive a palavra. Ah, pastor, eu não estou no primeiro grupo, eu não sou terra seca, não sou barro batido, não sou coração de pedra, porque eu creio na palavra. Amém, glória a Deus. Mas o segundo grupo crê na palavra, mas eles não praticam, não colocam a palavra em suas vidas. Entra no ouvido e sai no outro. Não colocam nada em prática, apenas ouvem. É o segundo grupo que está dentro da igreja. Pedregais. A palavra cai no meio das pedras. E como não tem profundidade, por quê, pastor? Porque quando nós damos o verdadeiro valor à palavra, nós queremos viver a palavra, aí as raízes se aprofundam. Mas quando nós somos ouvintes esquecidos, a palavra não tem raiz, é rasa. Ouve e crê, mas não pratica. É o segundo grupo. Tem pessoas dentro das igrejas desse jeito, os que não praticam. Entre esses que não praticam a palavra, está a grande multidão que está dentro das igrejas, só buscando vitória. A única coisa que eles querem de Jesus é que Jesus resolva o problema deles. O que é que eles querem com Jesus? Nada. Querem servir a Deus? Não. Querem se comprometer com Deus? Não. Querem cumprir a palavra? Não. Querem praticar a palavra? Não. Querem os benefícios da fé. É aqueles que olham para Jesus como se estivesse olhando para Bill Gates, para um empresário riquíssimo, ou então para Silvio Santos dizendo: quem quer dinheiro?
estão atrás do benefício da fé, buscando vitória, só bênção, só vitória. Quer o que com Deus? Nada. E a prova disso é que andam num canto, no outro, e roda, e sobe, e desce, e busca aqui, e busca acolá, e troca de igreja. E quando o pastor, coitado que nem eu, chega num domingo e dá uma palavra dessa, o pé é um vento, nunca mais aparece. Vai-se embora, não olha nem para trás. Tu é doido, vou mais nada. Aquele pastor é doido, negócio de se converter, isso é coisa para gente besta. Vai-se embora que levanta a poeira, meu irmão. No outro domingo, já está em outro canto. Todo bonito. Bíblia suvaqueira debaixo do braço. Com cara de crente. Jesus, eu quero a minha vitória. Vitória, vitória, vitória. E como ele não tem compromisso de colocar em sua vida, em prática, a palavra de Deus, essa vitória nunca vem. Porque Deus não é besta. Jesus sabe, meu irmão, que tem uma classe de pessoas que não quer nada com ele. Se ganhar a vitória, vai-se embora. Se não ganhar, vai também. Se for abençoado, vai comemorar lá no mundo. Por quê? Porque ouvem, mas não praticam. Não colocam a palavra em prática nas suas vidas. E essa palavra de hoje à noite é para dar uma remoída mesmo. É para pegar a gente de jeito mesmo e você fazer uma introspecção, olhar para você e dizer assim: pera aí, epa, que hoje o bicho está pegando, o negócio está sério. A qual das 4 classes eu vou pertencer? A primeira, que não crê na palavra. A segunda, que crê, que gosta, mas está por interesse. Por quê? Porque a palavra também não entra para fazer a diferença. Não coloca em prática. Pastor, quem é que não coloca em prática? Nós. Espírito Santo pega a pessoa aqui em cima e fala com a igreja e diz assim: povo de Deus, a igreja está orando pouco, você precisa orar. Aí termina o culto, você vai para casa e ainda hoje você dorme sem orar. Segundo grupo. Diga comigo, igreja. Primeiro grupo. Quero todos. Primeiro grupo. Os que estão dentro da igreja, mas não creem na palavra. É o primeiro grupo. Pode ter certeza, tem um bocado de gente assim. Crê não. Segundo grupo. Diga assim: segundo grupo. Creem e gostam, mas não colocam em prática. Diga assim: pastor, tenha misericórdia de nós. Por que o senhor prega assim, desse jeito? Porque o Senhor te ama. E Ele não abre mão de você. E Ele não quer te deixar aqui. Ele quer levar você para o céu. Ele não abre mão de você. É por isso que Ele fala desse jeito. Aleluia. Glória a Deus. Se Ele não te amasse, Ele não estava nem aí para você. Deixar você viver do jeito que você quisesse. Mas Ele te ama tanto que Ele usa o Espírito Santo e me coloca para dizer assim: te ajeita que eu te amo, rapaz. Aleluia. Glória a Deus. Povo que só busca vitória. Será que tem? Meu irmão, tem igreja lotada disso. O pessoal só quer a vitória, o carro novo, o apartamento. O pessoal só quer os benefícios. Botar a palavra na vida, para lá, rapaz, isso é coisa de gente besta. Aleluias. Por causa do tempo, vou correr. Terceira classe, versículo 18 e 19. Esse é ótimo.
Outros ainda são aqueles que foram semeados entre espinhos. Estes são os que ouvem a palavra. Olha como está dentro da igreja. Mas os cuidados do mundo, não sei nem por que eu vou ler, não tem isso aqui. A sedução das riquezas e a cobiça de outras coisas, entretanto, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Terceiro grupo, os que são apegados com as coisas materiais e ainda amam o mundo. Ouve a palavra? Ouve. Crê na palavra? Crê. Coloque em prática às vezes. E por que não dá fruto? Porque ainda ama o mundo. Porque ainda está com o mundo no coração. Porque ainda tem mais preocupação em ganhar dinheiro do que em agradar a Deus. Porque não consegue tirar o mundo do coração. É um pé na igreja, outro no mundo. Glória a Deus. Às vezes é aquele crente de fases. Como é isso? Dependendo da lua está convertido. Você encontra numa semana crente dando pulo, meu irmão. O cara chega, vem cá, riba. Vem de lá para cá. Vamos dizer que eu sou esse crente aí. De fases. Vem de lá para cá me cumprimentar. Eita de babá, xurica, papai, nananã. Eita de babá. Sentiu, irmão, o fogo? Sentiu o mistério? Eita, meu irmão. O pessoal acha bom. Uma semana depois, riba. Uma semana depois, lá vem o riba. Lá vem eu. Vai lá para trás. Tu lá vem? Passeou. Passeou, irmão. Passou. Tem mais nem a paz do Senhor. Passou e passeou. Pode sentar, meu filho. Pode aplaudir. É para Jesus, pode aplaudir. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, infelizmente tem essa classe. Essa classe gosta da palavra, rapaz, faz pena. Mas o que é que acontece com eles? Os espinhos sufocam a palavra. E o que é esses espinhos, pastor? É o apego ao mundo. É apegado ao mundo. É a fraqueza. Ainda é um mundinho no coração. Porque se vibrasse com Jesus e com a palavra de Deus, do jeito que vibra na hora que o Brasil faz um gol, meu irmão, Jesus vinha buscar a gente agora. Estou falando besteira, igreja? Essas coisas têm que ser ditas. Tem que ser pregada nos altares. É a verdade, queridos. Aleluia. 3 classes que estão perdidas. Pastor, estão perdidas? Estão. A primeira, não crê na palavra. Está salva? Está não. Está não. A segunda, crê, mas não coloca em prática. Só quer a bênção. Está salvo? Não, está salvo quem pratica. Está certo, sim ou não? Sim. Ouvir a palavra de Deus hoje à noite aqui. E amanhã de manhã, quando for para o colégio, faculdade ou trabalho, já começar a pecar no ponto do ônibus ou dentro do carro, está salvo? O que serviu? Nada. Não coloca em prática. Vocês estão entendendo, irmãos? Está perdido. Pastor, perdido dentro da igreja? Perdido dentro da igreja. O problema é que nós temos o síndrome de católicos. Todo mundo que morre a gente diz que foi para o céu. É verdade, meu irmão. Tem criança que tem um cachorrinho de estimação, criança está certo. Aí o bichinho morre de alguma coisa, uma estrofombose qualquer. Aí o bichinho faz o enterro, bota uma cruzinha e diz assim: foi para o céu, meu cachorrinho. É criança.
Mas nós não, queridos. Nós temos a palavra de Deus. Aleluias. 3 primeiras classes estão perdidas. Por quê? Porque está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Poucos. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. As palmazinhas mais ou menos, mas nada não, né, Jesus? Poucos. São muitos que encontram. O que é que a Bíblia está dizendo? Poucos. E o que é que então nós podemos falar a respeito dessa multidão de 50 milhões? A Bíblia diz que são poucos os que entram, porque a porta que é Jesus, meu filho, é estreita. O negócio é estreito, meu irmão. Do jeito que está indo, parece que todo bicho de rabo vai para o céu, mas não vai. O céu é lugar de santo. O céu é lugar de santidade, porque o nosso Deus é 3 vezes santo. Porque os serafins, os anjos ardentes da glória de Deus, que estão diante do trono de Deus, eles têm 3 pares de asa. Com 2 eles voam, com 2 eles cobrem o rosto, com 2 eles cobrem os pés. São anjos, nunca cometeram pecado na vida deles, e diante de Deus eles cobrem o rosto de vergonha diante da santidade de Deus. Aleluia. Diante da santidade de Deus, para não olhar para o trono. É isso que está escrito na Bíblia. Aí a gente acha que nós vamos encontrar no céu tudo, qualquer coisa. Ei, meu irmão, outro dia eu ouvi uma música, você já deve ter ouvido aí, uma música tocando no FM, em que a criatura que estava cantando, ela canta mais ou menos assim: eu vou calçar as sandálias dos pés de Jesus, eu vou comer no prato de Jesus, eu vou vestir a camisa de Jesus. Ela está achando que Jesus é Genésio. Tem a mínima ideia de quem é Jesus. João, um homem de Deus, consagrado, cheio do Espírito Santo, na ilha de Patmos, está lá orando dentro de uma caverna, dia de domingo de manhã, orando, falando com Deus. Estava condenado a morrer naquela caverna. Ele ouve de trás dele uma voz que diz assim: João, uma voz de muitas águas, o que vês, escreve no livro e envia às 7 igrejas da Ásia. João vira para trás e olha, e cai para trás. E quando virei, me olhei e vi 7 castiçais de ouro. E no meio daqueles 7 castiçais de ouro, uma semelhança do Filho do Homem, cabelos brancos como alvalão, os olhos como chama de fogo, o seu rosto brilhava como o sol, uma espada saía da sua boca, e quando eu vi, caí como morto. Eita, meu irmão! Oh, meu irmão, esse é Jesus. Aleluia! Esse é Jesus. É Jesus. É aquele que o profeta Daniel, cheio do Espírito Santo, quando olhou ele flutuando em cima do rio, ele diz assim: não sobrou força nenhuma em mim, caí de joelho e fiquei como morto. E fiquei todo me tremendo até a hora que ele chegou e disse assim: homem, eu te dou força, fica em pé. E ele disse: eu fiquei em pé com meu joelho tremendo. Como é que uma criatura escreve a letra de uma música dizendo que vai vestir a camisa de Jesus, meu irmão? Está vendo que uma criatura dessa nunca teve um encontro com Deus, sabe nem o que é que está dizendo. Mas isso é a geração do que nós estamos vivendo. Dá para entender, igreja? Essa bagunça aí. A porta é estreita,
Amém? Pois vire para o seu irmão hoje, fecha a cara, vira para a irmã, para o irmão e diz assim: irmão, a porta é estreita, o caminho é estreito, são poucos os que entram por ela. E aí, vamos entrar? Aleluia! Estreito. Diz a palavra que são poucos. Sim ou não? Sim, é por isso que eu digo, dentro da igreja tem 3 classes de pessoas que estão perdidos, infelizmente. Por quê, pastor? Porque quem crê na palavra, não crê na palavra, não nasce de novo. Quem ouve a palavra e não pratica, também não é nascido de novo. E quem ouve a palavra, gosta, se emociona, porque tem o grupo da emoção, que está na igreja pelas emoções, porque acha bonito os hinos, porque se emociona, porque não sei o que, só pelas emoções. É esse povo que lota os shows, só na emoção, louvorzão, meu irmão, a swingueira. Swingueira gosta. Povão é o povão das emoções. Mas vida com Deus, neco. É carne. Glória a Deus. Parece o free fall, o abate. Ama o mundo e as coisas materiais. Fim, não dão fruto nenhum. Não dão nenhum fruto. Por quê? Porque a palavra está dividida com o mundo. E as coisas do mundo sufocam. Até se alegram um pouquinho. Mas quando o mundo chama, não aguenta não. A verdade é essa. Glória a Deus. São apegados às coisas materiais. Pastor, quem é apegado às coisas materiais? É aquele que para ganhar dinheiro mente que caiu o dente, meu irmão. Mas pastor, tem que pagar minhas contas. Deixa de ser incrédulo. Deus te sustenta, Deus te dá condições. Glória a Deus. Glória a Deus. E tem a 4ª classe. A 4ª classe está no versículo 20. É a boa terra. Aleluias. Ouve a palavra, recebe e dá fruto. E o que é o fruto, pastor? Escute. A boa terra, ela ouve, crê e pratica. Você ouviu? Amém? Diga assim comigo: a boa terra ouve, crê e pratica. Bota em prática na vida. A boa terra, por terem ouvido e crido, estão praticando e se separam das coisas do mundo. Aleluia. Separam-se das coisas que lhe tiram de perto de Deus e lhe dão fruto. O que é fruto? É ganhar outras vidas para Jesus através da sua vida. Isso é dar fruto, é terra boa. Aleluia. E diz a palavra que foi dado ao Senhor Jesus todo julgamento. E o julgamento é feito pela palavra. Amém? Eu aqui não julguei ninguém. Não julguei ninguém. Apenas eu trouxe uma interpretação dessa passagem. Mas a palavra foi batendo. Aleluia. E está fazendo efeito até agora. Agora você já sabe a qual das 4 classes você pertence. Aleluia. Ixi, esse pastor aí é nojento. Meu Deus, uma palavra dessa no dia de domingo, né? Eu é que não volto mais nesse lugar. Que terra é você, filho? Qual é a sua terra?
Barro duro, que a palavra bateu e voltou. Que bom que ela voltou, eu quero. Glória a Deus. Ou é aquele que achou bonito esse sermão, mas vai ficar só nisso mesmo. Nem hoje à noite não vai viver nada da palavra. Aleluias. Ou é aqueles que ainda estão com o pé na igreja e outro no mundo. Pastor, tem isso? Tem. Se souber de tanta coisa que a gente fica sabendo. Conheço um rapaz, chegou para mim, eu vou já terminar, e disse: pastor, eu vou me separar da minha mulher. Eu digo: mas meu filho, por quê? Porque ela não quer Jesus. Eu me converti, fui batizado, agora eu quero Jesus, e minha mulher não quer Jesus, eu também não quero ela mais não. Aí essa mulher foi e liga para mim. Aí conta a história de verdade. Diz assim: ó, depois que ele aceitou Jesus, ele nunca me convidou para ir na igreja. Se ele tivesse me convidado, eu tinha ido. Digo: é mesmo? Ele disse: nunca me convidou. Depois que ele foi aí para a sua igreja, a nossa, ele mudou, mas foi para pior. Porque agora ele diz para todo mundo que não me quer mais, que vai arranjar uma crente para viver com ela. Mas se ele me convidasse para ir para a igreja, eu ia, porque eu quero viver com meu marido. Olha aí a arrumação, meu irmão. Resultado: eu dei conselho, falei, expliquei. Resultado: deixou a mulher, largou mesmo, abandonou. Mó escândalo. A essa altura já está noivo. Mas ainda não está divorciado não. Está noivo com outra. Mas ainda está casado com a mulher dele. Mas já está noivo. Como é que o senhor sabe disso, pastor? Porque eu olhei o Facebook dele. Deu uma espiadinha. Pasmem. A noiva dele... a noiva dele é crente, de uma igrejinha, é do ministério, não do nosso, lá da igreja dela, crente, botando lá no Facebook: Deus me deu o homem da minha vida, o marido dos outros. É de irmã dela ou não é, meu irmão? É. Palavra de Deus precisa ou não ser pregada? Quer goste, quer não goste, eu vou continuar pregando a palavra de Deus. Aleluia. Glória. Continuar pregando a palavra de Deus, ensinando a verdade. Aleluias. Não é para te agradar, é para te salvar. Você pode até sair daqui com raiva de mim, não tem problema não, depois a gente ora. Mas escute a voz do Espírito Santo. Aleluia.